Olá pessoal, meu nome é Maria Isabela, faço parte do grupo PET, Área Civil da Universidade de Brasília, e vamos começar mais uma videoaula sobre teoria das estruturas. Na aula de hoje, a gente vai resolver o exercício 2.5 do livro do Susequinde, então dando uma continuidade. E aí, nesse exemplo, ele vai trazer essa estrutura, que é basicamente um retângulo de 3 por 6, em que ele tem duas cargas pontuais de 3 e uma carga distribuída de 1. E ele traz essa seção aqui, S. Então isso é as informações que o exercício nos dá. Então primeiro a gente sempre vai começar analisando a estrutura. Então primeiro a gente vai ver se essa estrutura possui algum eixo de simetria. Então para isso a gente vai passar um eixo bem no meio da estrutura, como se nós estivéssemos realmente cortando a estrutura ao meio. E quando a gente corta essa estrutura ao meio, a gente vai jogar ela para o outro lado, como se fosse uma folha de papel, e a gente dobra. Quando a gente faz isso, a gente percebe que as forças elas são idênticas dos dois lados. Então o que tem atuando de um lado, tem do outro. Então a gente pode afirmar que essa estrutura é uma estrutura simétrica. Então, com base nisso, a gente vai para o nosso primeiro passo da resolução do exercício, em que exercícios resolvidos utilizando o método das forças sempre vai ter esse passo a passo. Então o primeiro passo é achar o sistema principal. E aí a gente vai analisar exatamente aqui na seção S que ele nos deu, né? Então a gente vai usar ela como base. Então quando a gente corta, a gente vai perceber duas coisas. A primeira é que o fato dessa estrutura ser assimétrica e ter esse arranjo de cargas vai fazer com que nós tenhamos apenas um momento, que eu vou chamar aqui de x1, e a normal. Nós não vamos ter solicitação cortante aqui na estrutura, né? O livro ele até resolve considerando aqui como se tivesse um x3 aqui, né? O livro ele vai resolver como se a gente tivesse essas três reações aqui, mas que depois ele vai achar que o x3 é zero, justamente por esse ser um carregamento simétrico e com esse tipo de carregamento. Então, até para fazer de uma outra forma e para vocês verem que determinar o sistema principal é muito importante, porque é ele que vai definir se a gente vai ter muito trabalho ou não, porque parece pouca coisa a gente incluir aqui mais a cortante, mas vai aumentar nosso número de equações, né? E vai dar mais trabalho, vai tornar a questão um pouco mais longa. Então vou resolver assim, até pra provar pra vocês que dá a mesma coisa no final, vai dar o mesmo resultado. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida quanto a isso, eu aconselho que vocês deem uma olhada no livro, na resolução que ele tem lá, que ele vai resolver com o momento fletor, normal e cortante, né? Mas então é isso. Então aqui a gente vai ter o nosso sistema principal assim, com o sistema duas vezes hiperestático. E aí, tendo feito isso, a gente consegue achar agora os diagramas. Então vamos lá. Aqui nos diagramas nós vamos ter três casos, que eu chamei de M0, M1 e M2. Então, basicamente, como é que a gente vai ficar aqui? A gente vai primeiro resolver o M0. E eu acho que eu esqueci de falar, mas esse daqui é pra gente achar o diagrama de momento fletor final da estrutura em análise. Então, aqui a gente vai achar o diagrama de momento fletor para esses três casos aqui.
Então vamos lá. Nesse primeiro caso, a gente consegue analisar de uma forma bem rápida, porque o que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, fazer aqui, analisando essa barra, fazer aqui embaixo, é como se nós tivéssemos isso daqui. Quando a gente tem essas reações acima do apoio, isso não gera momento nenhum, correto? Então, por isso, essa barra aqui não vai ter momento. O mesmo vai acontecer para essa e para essa. Então, a gente consegue afirmar que a única barra que vai sofrer algum tipo de esforço vai ser essa daqui, e por conta desse carregamento distribuído. Então, aqui a gente consegue vir por aqui, e a gente sabe que quando a gente tem esse tipo de carregamento, a gente tem algo bem assim, né? E aí agora, como saber qual é o valor que nós vamos ter bem aqui, né? Aqui é fácil, é aquela equação que a gente provavelmente já conhece, que é o QL ao quadrado sobre 8, que nesse caso vai dar 4,5. Assim, a gente acha o diagrama de momento refletor para a estrutura com os fossos dela mesma. Agora, a gente vem aqui para o segundo caso, que eu chamei de M1, que vai ser achar o diagrama de momento refletor também, só que com a reação do nosso x1. E aí um fato importante para vocês é que a determinação do x1 ela é individual, então você pode colocar o valor que você quiser. Porém, é muito importante você ficar atenta no valor e atento no valor que vocês vão atribuir ao x, porque ele pode facilitar ou dificultar a sua vida na hora de tanto calcular o diagrama de momento refletor, quanto na hora de interpolar os diagramas. Então, é bom vocês sempre pensarem um pouco na hora de colocar aqui um valor para o x. Mas então aqui eu vou ir para o básico, e aí depois a gente volta para ver se a minha escolha foi a melhor ou se eu poderia ter escolhido outro valor para facilitar as contas. Então aqui eu vou considerar que o x1 é igual a 1. E aí, tendo com base nisso, fica fácil, né? Porque se a gente tem um momento de 1 atuando na estrutura, só tem uma possibilidade para o nosso diagrama, que é justamente isso daqui. Aqui sendo 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. E aqui a gente tem o nosso segundo diagrama. Bem tranquilo. Agora a gente vem aqui pro nosso caso 3, que eu chamei de M2. Que também é bem fácil de encontrar o diagrama de momento refletor. Aqui eu vou considerar o meu x também igual a 1. Então eu poderia considerar outro valor, não tem muita importância não. Ok? E aqui também vai ficar bem fácil de desenhar aqui o diagrama, em que aqui vai ser 0. Opa, esqueci de mudar a cor. Em que aqui vai ser 0, e eu digo que afasta, vai ser maior. Aqui também. E aí aqui 1, aí a distância aqui, não sei se vocês se recordam, mas essa distância aqui, ó, é 3 metros. Então seria 1 vezes 3, 3, 3. E aqui também 3, 3. Pronto. Assim a gente obteve os nossos três diagramas, estado 0, estado 1, estado 2. E agora a gente só pode ir para o passo 3, que é interpolar esses diagramas. Então eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil e já eu volto com vocês, já com ele desenhadinho. Então pessoal,
eu desenhei aqui a interpolação dos diagramas, né? E só explicando pra vocês, recapitulando como que a gente faz. Então aqui a gente tem nosso primeiro caso, que a gente vai ter interpolar o 1 com o 0. Então, lembrando que esse é 1, aliás, desculpa gente, esse é o 0, esse é o 1 e esse daqui é o 2. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada barra meio que individualmente. Então, a gente pega essa barra com essa. E como nessa daqui a gente não tem nenhum esforço, vai zerar. Por isso eu não coloquei nada. O mesmo vai acontecer com essa daqui. Analiso as duas. Uma não tem nada, a outra tem 1. Mas vai dar 0. E essa com essa. Então, basicamente, a única que a gente vai ter é essa e essa. E aí eu desenhei exatamente os diagramas de cada uma daqui. O mesmo eu fiz aqui na interpolação do 0 com 2. Então eu peguei esse daqui, interpolei com esse. Ok. Nesse daqui, o 1 com 2 e o 2 com 1, eles vão ser iguais. Eu peguei essa daqui e com essa. Ok. Só que se a gente parar pra pensar, não sei se vocês lembram, que essa distância aqui é 3, certo? Essa distância aqui também é 3. O diagrama que a gente obteve nessa e nessa, comparado com essa e essa daqui, são idênticos. Então o que eu fiz? Eu considerei aqui duas vezes a interpolação desse com esse com esse, entendeu? E essa parte aqui seria essa com essa. Aí, aliás, eu até errei aqui, ó. Aqui nem tem esse 2. Porque justamente aquilo que eu havia conversado com vocês anteriormente. Como aqui não tem nada, então 0. Então ficaria assim. Depois eu vim aqui pro 1 com 1. Aí o 1 com 1 é a mesma coisa. Como essas barras têm mesmo comprimento e sofrem do mesmo esforço, então eu considerei duas, essa com esse com esse, 2, né? E depois esse com esse com esse também, 2. Ok. E depois vim pro 2 com 2 e fiz a mesma coisa. Então aqui esse com esse com esse, deu 2 aqui. E esse daqui com ele também. E eu acabei de ver que eu errei aqui também. Aqui seria só mais. Ok, então ficou assim. Eu já calculo, e aí, ok, a gente fez isso, e aí como que vai proceder, né, pra gente tirar alguma informação disso. Então a gente vai ter que ter acesso a essa tabela aqui, em que basicamente a gente vai ver lá o que a gente tem e achar aqui qual o dado que nos interessa. Então, por exemplo, no nosso primeiro caso lá, a gente tem parábola com retângulo. Então a gente vem aqui, onde interpola, a gente vai ser o dado que a gente vai usar. Então, esse daqui. Lá também a gente tem retângulo com retângulo. Então, a gente vai usar esse dado aqui, que é o comprimento da barra vezes os seus momentos ali. A gente também tem lá triângulo com retângulo. Então, a gente também vai usar essa equação. Então, aqui é basicamente achar o que vai nos interessar, dados os diagramas que a gente encontrou. Aqui eu já calculei, então eu vou só substituir aqui para vocês os valores. Então, no primeiro caso aqui deu 18, no segundo 54, no terceiro 27, no quarto 18 e no quinto 72. E aí agora a gente consegue fazer a equação de compatibilidade. Eu vou escrever ela aqui e já volto com ela certinha pra vocês.
Ok, então aqui vai ficar assim, né? E esse padrão aqui vocês podem seguir sempre, tá bom? Então, basicamente vai ficar assim. E aí agora é só substituir os valores aqui. Então, vamos lá. Daqui vai ficar, então, só substituindo os valores vai ficar 18x1 mais 27x2 igual a menos 18. E embaixo vai ficar 27x1. Tô só substituindo. 72x2 menos 54. Ok. Se a gente colocar isso daqui na calculadora, nós vamos encontrar x1 igual a 0,29 e o x2 igual a menos 0,86. E aí com isso a gente consegue finalmente desenhar o nosso diagrama final. Então eu vou colocar aqui embaixo pequenininho, que o nosso quinto passo vai ser justamente o diagrama final. Então, para achar o nosso diagrama final, a gente vai usar essa equação aqui, ó. O esforço, digamos assim, final vai ser igual ao esforço zero, mais, aí eu vou substituir o meu x1, 0,29 vezes o meu esforço 1, mais não, né, menos, aí eu vou substituir o meu x2, menos 0,86 vezes o E2. Tá, o que é esse E0, E1, E2? É isso daqui, ó. Onde tiver o meu E0, eu vou substituir com os valores que eu encontrei no estado zero aqui. Onde tem E1, eu vou substituir pelos valores que eu encontrei no estado 1 aqui. E onde tem um E2, eu vou substituir pelo que eu encontrei no estado 2. Então, sempre utilizando esses diagramas. Lembrando que aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2, ok? Então, apenas substituindo, aí eu já vou desenhar o diagrama final para vocês, como vai ficar, como ficou. Então, pessoal, a gente encontrou esse diagrama aqui, em que substituindo os valores, a gente encontrou 0,29 aqui e 2,29 nessa extremidade. Assim fica o nosso diagrama, bem tranquilo, né? Esse exercício é bem tranquilo mesmo, né? Os esforços que ele deu, a gente consegue fazer achar o diagrama de forma bem direta mesmo, com o conhecimento básico lá de isostático e tudo mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido bem o exercício. Qualquer dúvida pode mandar pelos comentários ou no nosso e-mail, né? E eu recomendo muito que vocês também olhem a resolução do livro, porque ele resolve de outro jeito e chega no mesmo resultado. Então, para provar para vocês que a gente pode escolher o sistema principal de uma forma diferente, a gente pode colocar valores nos x também diferente, que isso não vai alterar o nosso resultado, a gente vai conseguir chegar no resultado da mesma forma. A única coisa que vai mudar é que a gente pode ter mais trabalho ou menos trabalho. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.